Não é desfazer de ninguém. O intuito é esclarecer. O nobre pastor, que nós vamos ver o vídeo, cita o artigo da Constituição como direito de expressar a crença. Como ele tornou público e como é uma pessoa pública, cabe a nós, o povo que gosta de estudar a palavra, analisar e chegar a um entendimento. Nunca atacando pessoalmente, nunca menosprezando, porque a nossa vontade é viver o Evangelho. Ele cita, inclusive, numa defesa contra alguém que transforma a graça de Deus em uma possível libertinagem, ele faz uma abordagem, ele faz uma defesa nesse vídeo dele, e aí disse que como que não prega a verdade. Como eu analisei e vi que falta uma interpretação fidedigna de acordo com a visão da graça de Deus e a Constituição, como ele mesmo coloca no vídeo que você vai assistir agora, me garante fazer esta defesa, essa defesa do Evangelho, tá bom? Vamos assistir o vídeo dele. Povo abençoado do Brasil, eu fico com vergonha daqueles que tinham que pregar a palavra de Deus e ficam botando panos quentes no pecado para tomar a forma do mundo, condenada pela Bíblia em Romanos 12:2. Eu não coloco ninguém no céu nem no inferno, mas a Bíblia me diz quem vai para o céu e para o inferno. Eu vou falar aqui, garantido pela Constituição, artigo 5º, inciso 6 e 8. É inviolável a liberdade de consciência e crença. Só essa parte. E no inciso 8 diz que ninguém pode ser cerceado por convicções religiosas, filosóficas ou políticas. Mediante a isso, eu vou falar sobre o que eu creio, sobre o que está na palavra de Deus. Quem é que vai para o inferno? É a Bíblia que define. Vou citar 2 textos e vou citar outros. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Olha o que diz. Não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é, vão para o inferno. Apocalipse 21:8. Olha o que diz a Bíblia, e eu creio nela. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu vou destacar aqui fornicário, o termo porneia no grego, que significa relações sexuais ilícitas. E quais são? Todas as relações sexuais fora do casamento. Solteiros, entre solteiros, casados fora do casamento, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, com criança. Existem relações sexuais que são legais diante da lei, maiores de 18 anos. Mas diante da Bíblia é pecado e leva para o inferno. Agora, nós vamos ficar fazendo um joguinho do politicamente correto gospel, para ser agradável ao mundo. Isso é uma vergonha. Deturpam o evangelho, pregam um evangelho falsificado, mentiroso, negando os fundamentos da palavra de Deus. Repito, eu não julgo quem vai para o céu ou para o inferno, mas eu declaro, segundo a palavra, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. E eu escolhi mostrar aqui quem vai para o inferno, segundo a Bíblia, e é isso que eu prego e é isso que eu creio. Deus tenha misericórdia da sua igreja. Deus tenha misericórdia da sua igreja, de gente que falsifica o evangelho para dar uma de bacana nessa sociedade podre e corrompida. Deus tenha misericórdia. Deus abençoe você, sua família. Deus guarde a sua igreja. Não, o pastor dos irmãos aí, ele atribui a palavra inferno a um local de sofrimento onde as pessoas que não aceitarem Jesus vão queimar. Esta é a visão, a abordagem que ele faz dos textos é essa. Ele usa 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10, e aqui está o texto que ele usou. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui precisa ter uma interpretação fidedigna do que é o reino de Deus. Em momento nenhum nesse texto,
está dizendo que os ladrões, os avarentos, nem os bêbados, os maldizentes vão para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque é preciso ensinar a grande parte dos assembleanos, e nem todos, que a palavra inferno, do grego Sheol, significa lugar para onde vão os mortos. A palavra Sheol, a palavra no seu original, não mostra um lugar de sofrimento eterno. Isto não tem na Bíblia Sagrada. Isto em momento nenhum da Bíblia mostra. O que se mostra é uma figura de linguagem em que grande parte dos pastores interpretam como um lugar de castigo, justamente para colocar medo nos crentes. Reino de Deus aqui não significa o paraíso, porque, como ele disse, dá a entender o seguinte, que quem é os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. Dá-se a entender na colocação dele que este reino aqui é ir para o céu. Então, quem não herda o reino, se não vai para o céu, vai para onde? Vai para o inferno. Agora, preste atenção que quem está falando isso aos coríntios é Paulo. O que Paulo está querendo dizer aos coríntios não tem nada a ver com o paraíso, nem com o céu, nem com o inferno. O que Paulo está querendo dizer é que o reino de Deus não é algo físico. O reino de Deus está escrito aqui com as próprias frases de Paulo. Olha aí, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, o que é o reino de Deus? É o paraíso? É ter a salvação eterna? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, disse Paulo, é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Não tem nada a ver com vida eterna. Significa que uma pessoa que é maldizente, ela não tem paz no Espírito. Ela não tem alegria. Significa que um adúltero, ele não vive uma vida de paz, de alegria. Significa que um maldizente, ele não tem paz. Paulo está dizendo, se você é maldizente, olha lá, olha lá, olha lá. Se você é um ladrão, um avarento, um bêbado, um maldizente, e você é um roubador, você não herda, você não vive esta paz, esta alegria e este gozo no Espírito Santo. Em momento nenhum, Paulo está falando que uma pessoa vai para o inferno se ela for ladrão, porque o ladrão da cruz não foi para o inferno, viveu uma vida aqui aos tropeços. Em nenhum momento da Bíblia Sagrada existe um trecho dizendo que Deus manda alguém para o inferno se não aceitar ele. Esse Deus seria déspota, ou então eu seria obrigado a servi-lo. E eu jamais serviria um Deus ruim que me queimaria num local para sempre, porque isso nunca passou pela mente de Deus. Jeremias capítulo 7, versículo de número 31, olha aí, disse o profeta, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Enom, para queimarem os seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem passou pela minha mente. Então, lá no vale de Tofete, no vale de Enom, que foi transformado no Geena, que é uma analogia ou metáfora do lago de fogo. O Geena era um local onde eram incinerados corpos dos ladrões, dos malfeitores, dos assassinos. E aquilo ali era visto como um lago de fogo. No livro do Apocalipse que ele citou, lá também faz a alusão. Mas nós já vamos lá no versículo mostrado por ele. Então, nunca passou pela mente de Deus queimar ninguém. Esta não é uma prática divina. Isto era uma cultura dos judeus que passaram por várias colonizações, dentre uma delas a Babilônia, os cananeus, e os judeus e várias outras nações serviam a Moloque. Era Moloque que tinha satisfação, segundo a crença, de queimar os filhos. E eles faziam isso
nos altos de Tofete e no vale do filho de Inom. Eles queimavam os filhos. Disse o próprio Deus aqui: eu nunca ordenei, nem nunca me passou pela mente. Se Deus queimasse alguém porque bebeu, se Deus queimasse alguém por ser maldizente, ele seria um Deus de dupla personalidade. E Deus não é mau. Disse Tiago que nele não há sombra de mudança, não há mudança, nem sombra de variação. Paulo disse aos Romanos que, embora eu seja infiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Se eu for infiel, ele permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo traz uma frase muito forte em Romanos, quando ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem as potestades, nem nenhuma outra criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada quer dizer o quê? Nada. Ele disse aos judeus: da palma da minha mão ninguém os arrebata. Então, o que Paulo estava dizendo depois da cruz, quando o pecado foi expiado naquele madeiro e a salvação dar-se-á pela graça, Paulo estava dizendo: se vocês forem roubadores, malfeitores, maldizentes, se vocês forem adúlteros, vocês não terão este reino que é paz, que é alegria, porque é o que as pessoas não têm. Disse Lucas, capítulo de número 17, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, não tem nada a ver com coisas exteriores. Diz Jesus, a quem eles... Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus é um lugar lá em cima no céu, no paraíso. O reino está onde? Está dentro de mim. Então eu não vou para o reino, eu vivo o reino. Quando é que eu deixo de herdar, de tomar posse dessa alegria? Quando é que eu deixo de viver este reino? Quando eu vivo esse inferno de conviver, este inferno de ser maldizente, roubador, de ser adúltero. Todas essas coisas aqui faz com que eu não viva esta paz, esta alegria e este gozo. O texto não fala de ir para o inferno. Um outro texto utilizado pelo nosso nobre irmão está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, aonde esse texto ele está totalmente descontextualizado se não olhar ele à luz da escatologia consumada. Os senhores sabem neste canal que o livro do Apocalipse ele não foi escrito para a igreja do Brasil, ele foi escrito para a igreja na Ásia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Olha só. Dizendo, o anjo disse a João: o que vê, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Significa que esta é uma carta que tem remetente e destinatário. Para que esta carta tenha legitimidade na sua aplicação, essas igrejas devem estar em algum lugar para receber essa correspondência. Caso contrário, é violar uma correspondência. Isto é algo que não se deve fazer. Então, todo o conteúdo do Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos e enviado para as 7 igrejas da Ásia. E eles é que deveriam ouvir, ver e ser bem abençoado com as informações. Então, todo o livro do Apocalipse, se descontextualizar ele da sua informação real, que era levar os acontecimentos daqueles dias para as 7 igrejas da Ásia, vai criar-se aqui pretextos para pregar o que se quiser. Então, olha o que foi lido em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos,
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele disse que esse grupo de pessoas aqui, se permanecerem assim, se morrerem nesse estado, todo esse grupo de pessoas aqui vão para o inferno. Antes de explicar que ali não é inferno, porque isso nunca passou pela mente de Deus, existe um grupo aqui que eu quero dizer, então, para eles tomar cuidado, porque todos eles vão para o inferno. São a maioria maciça dos pastores que afirmam que dízimo é dinheiro. E isto é uma mentira, porque o dízimo era alimento. O seu emprego dar-se-á aos judeus. E quem recebia eram os levitas. Não era todos os cultos, era anualmente. Então, se eu sou um pastor e eu aplico dízimo, eu estou pregando uma mentira para as igrejas no dia atual. Porque o dízimo não era dinheiro. E aí vem a disputa dizendo, e como eu vou sustentar a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos membros deste corpo e juntos formamos a igreja de Deus. A igreja de Deus não são os prédios, a igreja de Deus não é um santuário. O apóstolo Paulo pregou em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ora, se quem prega o dízimo à luz do evangelho não está pregando uma verdade. Mateus 23, 23, Jesus está dizendo que os fariseus deveriam dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, porque é isso que era o dízimo. Então, se um pastor pega o dízimo, ele se enquadra aqui nesta mentira, porque o dízimo, a verdade é que ele era para os judeus. Quem podia receber, como está em Hebreus 7:25, era da tribo de Levi, e hoje eu não conheço nenhum pastor que é da tribo de Levi para ter legitimidade de dizer que prega a verdade tomando o dízimo. Então, se esta passagem lida por ele aplica-se a uma pessoa que está aqui dentro para ir para o pseudo-inferno, porque não é inferno, é lago de fogo, e eu vou te mostrar o que quer dizer isso. Então, os impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, e aqui, mentiroso é aquele que deturpa uma verdade. Se o dízimo não é uma aplicação para os dias de hoje, e nós temos estudos daqui no nosso canal com quase 2 milhões de visualizações, significa que uma pessoa está mentindo. Como que eu vou mandar você trazer o dízimo à casa do Senhor, se a casa do Senhor sou eu? Como eu vou mandar você trazer 10% do teu dízimo, se o dízimo era alimento, não era dinheiro? E já naquela época, Deuteronômio mostra que já havia dinheiro e Deus não queria dinheiro. Deus mandava vender as sementes, se o lugar fosse distante, eles então pegavam esse dinheiro e lá comia tudo que desejava a alma dele e a família, a vida e a família. Mas o que precisamos ensinar nesse versículo? Que o lago de fogo, como eu disse há minutos atrás, era uma metáfora ou uma analogia, uma figura de linguagem. Aliás, todo o livro de Apocalipse, bem assim como a Bíblia, que é um livro de cultura judaica, toda ela está cheia de figura de linguagem. Jesus, quando ensinava, mostrava, olhai para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como ele. Isto é uma analogia, porque Salomão se vestiu melhor do que os lírios do campo. Os lírios do campo só se vestiam com uma cor ou duas. Salomão tinha vestimentas para a época, coisa de qualquer estilistas aí. Então aqui está dizendo, fazendo uma alusão ao Geena. Era lá que os assassinos eram jogados. Ali, no Geena, o fogo nunca apagava, o verme nunca morria. Pela quantidade de gás metano que se produzia naquele lugar e pela quantidade de animais e de corpos que se lançavam ali. Deixe-me dar uma aula fidedigna de interpretação segundo a escatologia consumada e o evangelho da graça de Deus. Yahusha
deveria ser jogado lá. José de Arimateia, que pegou, comprou o corpo, adquiriu, mas ele foi considerado um assassino, foi crucificado com os assassinos. Os outros dois foram jogados lá no Geena, porque o Geena era um local onde esses corpos eram incinerados. Por isso, Sheol, ou Hades, lugar dos mortos, sepultura, na nossa cultura, o cemitério. Agora, olha que interessante essa passagem de Apocalipse 20:14. Leia comigo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se o lago de fogo é o inferno, espera aqui. Então o inferno foi jogado dentro do inferno? A morte, o Hades e o inferno, a sepultura, com todas aquelas pessoas que teriam que ser julgados no ano 70, foram lançados no Geena, que é a segunda morte. Os salvos, os que passaram pelo juízo em 70, quando se deu a queda do templo, estes tiveram os seus corpos ressuscitados, glorificados e voltaram para o Pai, porque a carne vai ao pó e o espírito vai a Deus. Então, esse argumento de inferno na Bíblia é para colocar um pseudo castigo sobre as pessoas que deixam a igreja, que não obedecem o clero, que não aceitam os dogmas, e eles ficam com medo de queimar no mármore do inferno. Agora, a minha pergunta é o seguinte: como que uma pessoa pode queimar no inferno se a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus? Como é que se entende, então, que Jesus disse ali haverá pranto e ranger de dentes? Isto não estava fazendo uma alusão ao Geena de algumas pessoas que ainda iam para lá vivas? Como que pode alguém ranger, ter pranto, lágrimas e ranger de dentes num lugar de castigo eterno, se os próprios pastores dizem que é a alma das pessoas que vão para lá e não o seu corpo físico? Então nós estamos fazendo esse confronto doutrinário não contra a pessoa, mas para esclarecer várias pessoas que são bombardeadas com esse negócio de existir um local de fogo. E aí vem a pergunta para a maioria: então se é assim, eu vou adulterar, se é assim, eu vou beber. Abençoado, deixe-lhe dizer uma coisa: adultério, roubo, bebida é questão de caráter. Eu disse na minha mensagem de domingo passado, as pessoas dizem, a ocasião faz o ladrão. Não é verdade, não. A ocasião faz o crime, porque ladrão ele já é. Eu conheço várias pessoas que teve oportunidade, numa ocasião, de pegar dinheiro. Ela não pega, sabe por quê? Porque é uma questão de caráter. Quem tem caráter não trai em hipótese alguma. Não tem nada a ver com ser de Deus ou não ser. Eu conheço pessoas que não são evangélicas, não roubam, não defraudam, não enganam e nem bebem. Eu conheço pessoas que se dizem evangélicas, que enganam, defraudam, adultério, faz isso, faz aquilo. A questão está relacionada a esta ambiência aqui. Eu fiz uma mensagem há poucos dias atrás, graça, o álibi dos libertinos. Quem é libertino é libertino. As igrejas estão abarrotadas de pessoas que usam drogas, de homossexuais. O mundo está abarrotado de pessoas sinceras, verdadeiras. Ou vocês acham que só é sincero, só é puro, só é santo quem está dentro da igreja? Nada disso. Jesus nunca mandou ninguém para a igreja para ser santo. Aliás, Jesus nunca mandou construir igreja. Aliás, o conceito igreja é chamados para fora de Jerusalém. Está lá em Apocalipse. Para fora, retirai-vos dela, povo meu, porque chegou o juízo. Jerusalém era o epicentro do juízo e eles tinham que ser saídos para fora. E o termo eclésia é isso, saídos para fora. Para que esse termo eclésia
se aplica em mim e em você. Nós temos que sair desta religiosidade, desse medo, desta deturpação teológica e aprender o real sentido da palavra para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Não existe um local de sofrimento eterno. Aqui, os judeus, e João era um, Jesus de Nazaré, conhecido como Jesus de Nazaré, o seu nome é Yahshua, era um judeu, e era isto. Quando eles falavam de lago de fogo, era o Geena, era ali que eram lançados os assassinos, e era isto o que iria acontecer, e que aconteceu, corrigindo, em 70 DC, quando eles foram julgados. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. O juízo chegou em 70. É o que nós ensinamos no nosso canal, nas nossas reuniões. Jesus prometeu vir naquela geração. Mateus 24, 34. Veio, julgou Israel e os seus receberam então eternamente a salvação. Dar-se-á então a palavra de Paulo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem a potestade, nem nenhuma coisa do presente, nem do porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então eu posso beber? Não deve. Mas se você beber, você não perde a sua salvação. Você deixa de usufruir o reino desta paz, desta alegria e deste gozo. Aquilo que o homem semear, ele mesmo colherá. Não há uma passagem na Bíblia dizendo que há um local de tormento eterno. Há na religião para botar medo nos filhos e serem obrigados a estar num lugar onde eles não querem estar. Sejam todos muito bem-vindos. Vou ficando por aqui. Desfrutem e há vídeos no nosso canal. Quer ver um texto que eles dizem que existe inferno? Assiste lá no nosso canal. O rico e o Lázaro. Inferno não existe. Você vai crescer na graça e no conhecimento. E aí, você vai ficar dentro dos lugares chamados igreja se você quiser. Eu, por exemplo, me reúno como igreja. Me sinto bem. A palavra nos ensina. Estamos ali sem medo nenhum. Não podemos perder a nossa salvação. Nós estamos seguros. Da palma da mão do Pai, ninguém nos arrebata. Aliás, em graça, esta é a grande responsabilidade. Porque eu sei que como ele não abre mão de mim, ou eu vivo em obediência sendo galardoado, ou eu vivo em desobediência aos critérios morais sendo disciplinado. Porque qual é o filho que o pai não disciplina? Se você beber, for maldizente, se você for ladrão, roubador, se você for tudo isto que disse aqui em 1 Coríntios 6,10, você não perde a sua salvação e vai para o inferno. Salvação não se perde. Se salvação se perdesse, Jesus teria falhado. Ele disse, nenhuma das ovelhas se perdeu, exceto Judas, o filho da perdição. Mas isso é um outro assunto, é um alimento muito forte e que eu sei que grande parte dos evangélicos não vão me suportar. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter te instruído com as verdades do Evangelho. Rompa com o sistema religioso. Aprenda a reinar em vida e viver em perfeita vitória.